muita certeza, todas nós seremos surpreendidas hoje pela palavra de Deus. Eu amo que Deus tem sempre algo especial para nos dar, porque, na verdade, não é o que a gente quer ouvir, é aquilo que a gente precisa ouvir. E esse ano a gente está estudando sobre maturidade. E eu preciso te dizer, cada mensagem estica um pouco mais, ensina um pouco mais, nos eleva um pouco mais de nível, nos leva para uma nova fase. E hoje, com certeza, não será diferente. Eu estava pensando, orando e meditando, Senhor, foi tão linda a mensagem do último culto, uma mulher notável. Quem assistiu aqui Uma Mulher Notável? E eu falei, Senhor, qual é o que o Senhor quer ensinar no próximo? E veio tão forte ao meu coração sobre gentileza. É fato que esse país ensina muito sobre gentileza, não é verdade? Né? Os americanos em si, eles são tão gentis, né? Sempre encorajadores. A gente vai no supermercado, gostei da sua camisa, seu cabelo tá bonito. A gente até estranha, às vezes, do tanto que a gente é encorajado. É verdade que existem pessoas que são naturalmente assim, dóceis, amáveis, gentis, carinhosas, brandas, mansas, aquele tipo de gente que não se abala por nada. O mundo está caindo e ela está lá bem calma. É verdade que existem pessoas assim, mas eu preciso te dizer, eu tenho a impressão de que não é a maioria da população. Eu tenho a impressão que a grande maioria não é assim. E as mulheres, principalmente. Sabe por quê, gente? Mulher é uma coisa diferente. Mulher, ela tem, assim, uma necessidade que muda a cada dia, é verdade ou não é? Se você é mulher, você vai me entender que as nossas necessidades mudam conforme o dia. Tem dias que a gente quer muito abraço, muito chamego, muito beijinho, tem dia que a gente diz, não me toque. É verdade ou não é? Estou mentindo ou não, gente? Vamos ser franca, vamos abrir o jogo, falar a verdade. Estamos entre mulheres. Tem momentos que a gente chega na igreja, graça e paz, irmã. Oh, glória a Deus, vamos orar, minha amada. Eu vou abrir um propósito de jejum pela sua vida. E a irmã passa do lado da gente, pisa no pé, na unha encravada. A gente, não foi nada, amado, que nada. Nem doeu, né? Mas aí quando a gente chega em casa, a gente já pergunta, não é possível quantas vezes que eu vou ter que falar onde se coloca a toalha, né? Não é possível que quantas vezes eu vou ter que ensinar que o último que sai apaga a luz. Não é? Quem é que vai ter que ensinar nessa casa? Tem gente que está aí me olhando com esse olho arregalado, né? Pensando, eu não, pastora. Sou uma mulher tão amável, tão gentil na minha casa. Minha casa é meu lar é o meu castelo. Para de olhar para mim com essa cara de castelo. Porque eu sei, e você também sabe, que nosso lar, nossa casa é o nosso castelo. Mas que tem momentos que a gente termina perdendo a paciência, sendo tão gentis com as pessoas do lado de fora e esquecendo de ser gentis com as pessoas mais importantes da nossa vida. É verdade ou não é? Mas graças a Deus que sempre é tempo de mudanças. E Deus sempre nos permite mudar. É por isso que nós estamos aqui. Diga assim, eu estou aqui porque eu vou mudar. Diga assim, eu estou aqui porque eu serei uma mulher gentil. Amém, gente? Então, para começar, eu gostaria de contar uma história que se compartilha como verdadeira. E que eu amo essa história, é uma história muito bonita. De um funcionário que trabalhava numa fábrica. E, como de costume, no fim do dia, ele foi fazer uma inspeção no frigorífico, como ele sempre fazia. Mas, não se sabe por quê, no meio da inspeção, a porta de aço fechou e ele ficou trancado lá dentro do frigorífico. Ele tentou sair, bateu, gritou, mas já estava no fim do expediente, ninguém lhe ouviu. Então, ele gritou, e quando já foi perdendo as forças, o frio já estava consumindo, ele ficou quietinho num canto, apático, até que, de repente, ele escutou o barulho que salvaria sua vida. De repente, a porta de aço se abriu. Era o vigia noturno da fábrica. E ele viu aquele inspetor ali, né, no frio, salvou a vida dele, tirou ele de dentro da câmara fria. E todo mundo no outro dia ficou querendo saber como foi, por que ele entrou na câmara frigorífica se não era de costume dele fazer a ronda e entrar ali. Ele disse assim, é porque eu trabalho aqui há 35 anos na portaria. E todos os dias, centenas de funcionários entram e saem pela minha portaria. Poucos fazem o que esse homem faz. Todos os dias ele fala comigo um bom dia e quando ele vai embora, ele também me acena. Ele conversa comigo antes de ir embora. Hoje eu o vi chegar. Eu ouvi dizer bom dia e falar comigo, mas não o vi ir embora. Então,
eu pensei, alguma coisa está errada. Peguei minha lanterna, fiz a ronda todinho, entrei no frigorífico e descobri que ele estava aqui. Uau! Que história, hein? Essa história nos mostra um exemplo memorável de gentileza. O que a gentileza é capaz de fazer. E é fato que a gente vive num mundo tão assim, coordenado, regido pelo ego, que às vezes a gente nem sequer entende o verdadeiro significado de gentileza. Muitas pessoas pensam em gentileza como fraqueza. Como aquela pessoa, ser gentil é aquela pessoa fraca que se deixa ser usado pelos outros. Mas, na verdade, biblicamente, gentileza é força. Na verdade, fraco é o arrogante, o rude, o soberbo, o que impõe a sua própria vontade. O gentil, não. O gentil, esse sim é forte. A palavra na Bíblia usada para a palavra gentileza é a palavra grega praotes. Na tradução seria manso. Então, ao decorrer do sermão, vocês vão me ver usando as duas palavras, manso ou gentil, e vocês vão entender que se diz respeito à mesma virtude, à mesma característica, aquelas que todas nós estamos aqui buscando. Amém, gente? Amém. Eu posso ouvir um amém? Bom, eu amo que essa palavra gentil, quando a gente aplica ela no Novo Testamento, ela indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-lo. Mansidão, gentileza, diz respeito a estar totalmente submisso à vontade de Deus. Em um outro trecho, o apóstolo Paulo nos mostra e nos fala de mansidão como o quê? Como um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 mostra que a mansidão é um fruto do Espírito. Então, por que eu falei que a gente pode mudar? Porque com Deus a gente pode viver mudanças significativas. A mansidão já está dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus já está em nós. Então, tem uma sementinha de gentileza, tem uma sementinha de mansidão dentro de você. O que é que você precisa? Colocar para fora. É verdade ou não é? Eu gosto de ensinar que quando a gente recebe o Espírito Santo através da regeneração, é como se a gente ganhasse um presente, uma bolsa. E quando a gente ganha uma bolsa de presente, tudo que tem ali dentro é nosso. É assim, quando a gente recebe o Espírito Santo, tudo que tem nele, a gente recebe também. A gente recebe seus frutos, a gente é mansa, a gente é humilde. Amém, gente? Amém. Então já está aí, o que é que a gente vai precisar? Aprender como colocar para fora. Uma das definições mais bonitas que eu achei nas minhas pesquisas para o sermão sobre mansidão é a seguinte: mansidão ou gentileza é a doçura de disposição, é a suavidade de procedimento. Chega a dar uma paz, né, gente? Quem é que não quer ser uma pessoa suave no seu procedimento? Quem não quer ser uma pessoa com doçura de disposição? Pois bem, se você quer, você precisa entender que não ser gentil tem consequências, mas ser gentil tem recompensas. Não ser gentil tem consequências. Geralmente, uma pessoa que não é gentil, ela é extremamente estressada, porque quase todo dia ela tem motivo de ter uma chateação. E ela sempre aumenta as chateações. Por isso que uma pessoa não gentil é uma pessoa estressada. Não precisa rir, aguenta. Guarda um pouco, porque tem mulher que está assim, ó. Tenha calma. Estresse é uma das consequências da falta de gentileza. A angústia também, porque uma pessoa que não é mansa, certamente ela é angustiada. Ela sempre olha para a vida e para tudo que acontece pelas lentes obscuras. Sempre a gente vê o lado ruim, o que não vai dar certo, o que não prestou, o fim que deu. Aí torna-se uma pessoa estressada, angustiada, torna-se uma pessoa insensata, porque age pelas emoções, fala o que não deveria falar, no tom que não deveria falar, age como não deveria agir e depois fica como? Envergonhada, culpada. Só daí já era suficiente para você acreditar, sentar, ouvir minha palavra até o fim. Porque você diz, eu não quero ser nem estressada, nem angustiada, nem quero ser insensata, mas eu vou te dar mais 3 motivos. Se você for gentil, você será uma pessoa que vai ter paz na sua vida.
Porque uma pessoa gentil, gente, ela desfruta de paz. Ela dorme com a cabeça no travesseiro e ela também tem o quê? Consciência limpa, porque ela não sai fazendo besteira. Então ela não fica de noite, meu Deus, por que eu falei desse jeito com meu marido? Ela não fica, ela tem o quê? Paz. Ela tem consciência limpa. E ela tem o quê? Confiança na defesa de Deus. Mesmo que alguém faça mal a ela, ela diz assim, tô tranquila, Deus é minha defesa. Eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. É verdade ou não é? Então, hoje nós vamos aprender a sermos mulheres gentis. Se tudo isso que eu falei para você não te convenceu, eu vou ler um texto das Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Uau! Você pode olhar para essa frase e pensar, ela é no mínimo extravagante, né? Deus dizer que vai fazer a pessoa mansa herdar a terra. Ele não disse nem os Estados Unidos, ele não disse nem o Brasil. Ele disse assim, ó, o manso vai herdar a terra. E vale a pena mesmo, o manso tem de herdar a terra, porque ser manso é uma virtude difícil. É verdade ou não é? Não é para qualquer um não, gente. Ser manso não é para qualquer pessoa, mas é para nós que estamos aqui, amém? Diga aí para mim. Eu vou herdar a terra. Olha só que promessa extravagante. Quem for manso vai herdar a terra. E eu fiquei pensando, herdar a terra, herdar a terra. Por que será? É verdade. Quando a gente é gentil, o mundo é nosso. Quando a gente é gentil, as pessoas, as coisas não nos abalam. As circunstâncias externas podem até estar difíceis, adversas, opressoras, contra nós mesmas, mas nós estamos em paz. Nós herdamos a terra. Por quê? Porque nós somos gentis. Então, vamos lá para responder a minha primeira pergunta. O que a gentileza é? Primeiro, gentileza é força sob controle. Força sob controle. No Antigo Testamento, essa palavra, como eu falei para vocês, mansidão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente vai ver que ela se inclina, tem uma inclinação, né? Tem essa denotação de se inclinar, de estar curvado, condescender, ou seja, submissão. É estar submissa à vontade de Deus. Ser gentil é se render. É fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Mas tem um outro significado muito interessante, que eu, se eu não me engano, já comentei em alguma pregação minha. É que a palavra fala sobre o cavalo selvagem, que ele é domado. Pronto. Essa palavra mansidão, gentileza, é a mesma coisa que um cavalo selvagem domado. Caiu a ficha? Você não precisa ter nascido totalmente calma. Você não precisa ter nascido com um temperamento ameno. Por quê? Gentileza é ser um cavalo selvagem domado. Fala, então eu sou essa pessoa. Pastor, é para mim mesmo, eu sou um cavalo selvagem domado. Amém. Se for domado, glória a Deus. Pode ser selvagem. Contanto que seja domado. É assim que nós precisamos ver. Ser manso, na verdade, gente, não é uma questão de temperamento. Ser manso é uma questão da ação divina de Deus em nós. Ser manso é Deus agindo e trabalhando em nós e através de nós. A Bíblia só registra 2 homens, só caracteriza 2 homens como mansos. Pensa, a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento só tem 2, gente. Moisés e Jesus. E deixa eu te dizer, nenhum dos 2 eram fracos, não. Nenhum dos 2 eram fracos de personalidades, nem apáticos, não. Porque Moisés era tão brabo, que de uma raiva matou um egípcio. E o que é que fez Moisés ser manso, ser considerado um manso? Porque ele tinha um coração ensinável. Talvez você esteja aí, você esteja se perguntando, é tão difícil controlar minhas emoções, Thalita. Tem hora que eu tento e não consigo. Aqui, o que nós vamos conversar não é simplesmente sobre controlar as emoções. Você tem um coração ensinável para quando você errar, alguém poder falar isso para você? Como você reage quando seu marido, seu filho, seu chefe, sua amiga te interpela quando você não foi manso como deveria ser? Sabe, Moisés tinha um coração ensinável. E é isso que nós precisamos entender. Gentileza é força sob controle. Você pode ser forte, mas você tem a força sob seu controle. Então fala comigo assim, gentileza é força sob controle. Segunda característica do que é a gentileza ela é persuasiva, gente. Provérbios capítulo 25, versículo 15 diz assim, com muita paciência
pode-se convencer a autoridade. E a língua branda quebra até os ossos. Uma outra versão, a versão transformadora, diz assim, ó, palavras suaves quebram até os ossos. Para convencer qualquer pessoa, você precisa de gentileza. Talvez você esteja dizendo, mas eu não quero ser advogada. Mas eu não quero convencer ninguém. Para que eu preciso aprender sobre isso? Minha filha, se tem uma coisa que a mulher precisa ter nessa vida, é a habilidade de convencimento. Talvez você não esteja entendendo ou você esteja interpretando errado, porque você esteja pensando em convencimento ou persuasão de uma maneira pejorativa. Eu estou falando de convencimento, de persuasão, do jeito que nós estamos comumente acostumadas a fazer. A gente tem de convencer o marido a colocar o lixo do lado de fora naquela hora, antes que o rapaz do lixo passe e tudo vá por água abaixo, não é verdade? A gente precisa, nessa vida, ter poder de persuasão para convencer os filhos a trocarem as telas pelos livros. É verdade ou não é verdade? Nós precisamos de poder de persuasão para convencer a amiga de ir na célula. Para convencer a amiga de ir na igreja. Precisamos ou não precisamos? Nós precisamos de poder de persuasão todos os momentos. Todas as horas nós somos testadas nessa habilidade. Esses dias eu fui testada nessa habilidade. Tem filhos que nos testam mais. Tem uns que testam menos, não é? Eu tenho 3 filhas. E eu sempre falo, olha... Presta atenção, leve em consideração que Helena ainda está em treinamento. Sara tem 12, Laura tem 10. Eu já ensinei, eduquei mais. Mas Helena, agora que a bichinha fez 5, até um dia desse ela tinha 4. Então ainda estou treinando. E ainda tem um pouquinho mais, que ela tem um pouco mais de selvageria no cavalo. Se eu posso assim dizer, mas vai ser domado pela graça divina e pela sabedoria que o próprio Deus vai me conceder. Amém? Esses dias eu estava tentando convencê-la a arrumar o seu quarto. E ela naturalmente é organizada, que ela parece comigo nesse sentido. Ela gosta da ordem, mas ela não queria arrumar. O quarto estava pela misericórdia de Cristo. As crianças tinham saído, estava um verdadeiro furacão. Eu, Helena. E eu pedindo graça ao Espírito Santo. Deus, me dê paciência, Pai. Para eu ser gentil com a minha filha, Senhor. Porque a vontade que dá é dizer, vai agora! Não é? Não dá uma vontade de dizer, eu mandei você ir agora. E eu, Helena, veja só. E eu tentando convencer em nada. Respirei fundo e saí. Incrível como Deus responde nossas pequenas orações. Eu disse, Deus, me dê sabedoria, meu Pai, para convencer essa criança de arrumar esse quarto sem eu precisar gritar. Na hora, gente, Deus falou comigo, me deu um insight. Eu voltei, fui no meu escritório, peguei meu celular e disse assim, Helena, eu tive uma ideia. Vamos tirar fotos desse quarto bagunçado desse jeito. Depois você vai arrumar tudo e a gente vai tirar outras fotos e a gente vai fazer o antes e depois do quarto. Rapaz, ela regalou o olho. A menina competitiva que existia dentro dela aflorou e ela disse, vamos, mamãe. Eu digo, vamos agora. Tirei foto do quarto bagunçado e ela arrumou tudo. Mamãe, corre aqui para tirar foto do quarto pronto. Tirei foto do quarto pronto. Eu só fiz mostrar o antes e depois e convenci. Sabe por quê, gente? A gentileza, ela é persuasiva. A gente precisa entender que com gentileza a gente convence mais. Sabe qual é o problema de muitas mulheres que às vezes não têm um marido cristão? É porque ela quer tanto que ele aceite Jesus, que ela liga bem alto a música que vai tocar as 7 trombetas do Apocalipse e ele vai ficar e vai morrer e vai para o inferno. É contraproducente. Não funciona. Então, a gente precisa entender como é que a gente persuade. Com gentileza. Fala assim, a gentileza é persuasiva. Gente, a gentileza é ter força sobre controle, mas a gente precisa entender também que a gentileza, ela é persuasiva. Outra coisa, a gentileza, ela é atraente. É fato que nós somos atraídos não por aquilo que nós falamos, mas, sobretudo, pelo que somos. Como diria uma amiga minha, cada panela tem sua tampa. Não fica achando que ladrão casa com gente honesta, não. Porque os pares se conectam. Então, se você quer amigas de Deus no seu relacionamento, seja amiga de Deus. Se você quer boas amigas, seja uma boa amiga. Se você quer um marido maravilhoso, seja uma mulher maravilhosa. E se você já casou, aí vamos orar por você.
Mas a verdade é o que nós somos, nós vamos atrair. Mas a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 10 ao verso 11, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Gente, eu amo a Bíblia, porque você já percebeu que a Bíblia é didática? Eu amo perceber as nuances de ensino das Escrituras. Um versículozinho só que a gente leu do apóstolo Paulo. Um único versículo diz o quê? Foge e segue. Fala comigo, foge e segue. Não, mas fala de novo com vontade. Foge e segue. Pronto, manda a gente fugir de algumas coisas. Fiquei pensando, se manda fugir é porque o mal está bem perto da gente. É verdade ou não é? A gente só foge de alguma coisa que está chegando perto da gente. Vamos falar a verdade. E que não é boa. Se a Bíblia diz, foge dessas coisas, é porque certamente o mal vem atrás de nós. Mas quando diz, segue, é porque às vezes está longe o bem. É verdade ou não é? A mansidão está lá na outra esquina da nossa casa, né? Aí Jesus diz, segue a mansidão. O texto diz, foge da cobiça, da avareza, mas siga a mansidão. E hoje eu quero te lembrar de um personagem que foi admirável e se tornou atraente pela sua gentileza. Quem? Boaz. Aí você pode pensar, mas quem foi gentil foi Ruth. Também. Mas hoje eu quero falar do lado oposto. Eu quero falar de Boaz, porque vamos falar a verdade, Boaz foi muito gentil. Ele era o dono do campo. De repente, entra várias mulheres em pobreza e elas começam a catar espigas do seu campo. Ou seja, elas estavam pegando as espigas do campo dele. Ele poderia ter sido ríspido, ele poderia ter sido rude, ele poderia ter sido duro, ele poderia ter espantado todas essas mulheres. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ele não fez isso. Ele não somente não espantou, como ele elogiou. Olha só, Ruth capítulo 2, versículo 13 diz assim, que quando ele elogiou Ruth, ela disse assim, o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma de suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth, vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então, ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Eu quero destacar aqui 2 pontos. A Bíblia não fala da aparência física de Boaz. Fala que ele era bonitão? Fala, gente. Fala algum traço físico? Será que ele não era feio? Não falou que ele era bonito. Falou? Não. Ruth foi atraída porque ele era um homem rico? Não. O que foi que o texto diz? O Senhor foi bom para comigo. Foi a gentileza de Boaz que fez ele ficar bonito. Então, se você, rapaz, tá fraca de feição, seja pelo menos gentil. Porque a gentileza é atraente. Fala comigo, a gentileza é atraente. Agora, tem mulher que não se cuida do lado de fora e não se cuida do lado de dentro. É chata, emburrecida, quente que só, rapaz, vai ser difícil, né? Porque já tá difícil lá de fora. Ficar difícil, né? Me ajuda a te ajudar. É verdade ou não é, gente? É a mais pura verdade. O texto não destaca isso, mas diz que Boaz se tornou gentil, atraente porque ele era gentil. Mas eu quero destacar uma segunda verdade desse texto. Geralmente nós não estamos acostumadas à gentileza. Perceba que quando ele foi gentil com ela, ela disse assim, não. Quem eu sou? Eu não posso nem ser como uma de suas trabalhadoras, de suas servas. Isso nos faz uma grande reflexão. A gente precisa entender que Deus, o tempo todo, todos os dias, expõe para nós sua graça, sua bondade, sua gentileza. E, às vezes, a gente não sabe receber. A gente não está acostumado a receber gentilezas. E a gente precisa aprender que do nosso Pai, a gente não só pode, como deve. O texto nos destaca 2 coisas. E eu amo que há um momento em que ele olha para os seus empregados e diz assim, vamos parar? Ele diz assim, deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com elas. Ou seja, ele está quebrando um ciclo. Ele está dizendo, se até agora vocês foram rudes com essas mulheres, a partir de agora vocês não serão mais.
A partir de agora, vocês serão gentis. É uma história de amor cinematográfica e apoteótica. Vamos falar a verdade? E no fim, o que é que acontece? Ruth se apaixona pela atração, né? Gentil de Boaz. Se casa com ele. Mas eu preciso te dizer, ela não era judia. Mas porque ela se casou com Boaz. Ela foi uma das 4 mulheres que esteve na genealogia. Ela foi a avó do rei Davi. E olha só que lindo, tudo por causa de uma gentileza. Tudo por causa de uma gentileza. Então, gente, o que é que a gente aprende hoje? Que Boaz foi um dos primeiros gentlemen da Bíblia. Minha professora de inglês está aqui, não é verdade? É um homem gentil. Se eu estiver errada, me corrija, Fran. Mas é isso, não é? Ela já disse que é. Glória a Deus, porque senão eu ia passar uma vergonha a nível nacional, internacional. Pois bem, talvez você esteja pensando, que lindo, que história maravilhosa. Boaz, um homem gentil. Me casei com um embrulha-prego. E agora, não é? Porque eu já casei. Meu marido não tem essa gentileza toda. Você esqueceu do texto que a gente leu? Que a gentileza, ela é capaz de quebrar ossos. Ela é capaz de quebrar aquilo que é mais inflexível. Sabe, nós precisamos entender que a gentileza tem força, tem poder. Segunda pergunta, o que é que a gentileza faz? A gentileza encerra conflitos. Glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A gentileza, gente, é como um encerrar de uma bomba relógio. Quando está todo mundo gritando, brigando, quando vem uma pessoa gentil, acalma os ânimos, encerra a briga, encerra conflitos. Sabe, nós precisamos aprender que quando as pessoas levantam a voz para a gente tem essa tendência de rebater na medida daquilo que a gente recebe. Então, uma pessoa levanta a voz, a gente termina levantando a voz também, porque a gente termina copiando aquele comportamento. E, às vezes, a gente termina levantando a voz ainda mais alto. Mas, como mulheres de Deus, nós precisamos entender que a gentileza levantou a voz, eu silencio. Tem gente que não merece o nosso estresse. Tem gente que não merece a raiva. Tem gente que não merece a agressividade. Tem gente que não merece nem sequer nossas palavras. Só merecem o nosso silêncio. Se a pessoa for tão agressiva com você, a ponto de você não saber o que falar, não fale nada. Não fale nada, porque nem sequer suas palavras são merecidas. Outro dia, eu participei de uma reunião, eu e um irmão aqui da igreja. Era para Arthur participar, era uma reunião importante, só que ele não estava aqui e não pôde participar, eu tive que ir no lugar dele. Geralmente, a gente tem que fazer esse extrato, né? Um se põe no lugar do outro. Gente, mas que reunião difícil, que reunião dura. Gente, a pessoa que estava lá não estava sendo gentil. E ela foi uma pessoa muito dura assim comigo e falou palavras ríspidas. E eu ficava olhando aquilo, me ajude a melhorar, Deus. Ajuda a tua serva aqui, Senhor. E eu, porque nessas horas a gente tem que fazer cara de paisagem, né? E eu fui engolindo. Quando terminou aquela reunião demorada, eu com todo o trejeito, não, então vamos isso e aquilo. Quando terminou, o irmão olhou para mim e fez, pastora do céu. E foi me levar no carro e disse, o que foi isso? Eu disse, isso foi um sacrifício para Deus. Aprende, meu filho. Tem coisas que a gente vai sacrificar hoje para Deus honrar a gente amanhã. Eu sacrifiquei cada palavra que eu queria dizer. Eu sacrifiquei por amor ao meu Jesus. Eu engoli elas todinhas. Porque um dia Deus há de nos abençoar porque eu engoli essas palavras. É assim, gente. Nós precisamos entender que a gentileza encerra conflitos. Olha o que Eclesiastes, capítulo 10, versículo 44, diz assim, se a ira de quem governa se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Uau! Se até quem te governa vier com ira contra você, não abandone o seu posto, ou seja, não saia do lugar da gentileza. Por quê? Porque a tranquilidade dissipa grandes erros. Nós precisamos ter um espírito gentil. Por quê? Porque a gentileza encerra conflitos. E mais, a gentileza desarma os críticos. Pensa num negócio que o crítico não está preparado para receber, é gentileza.
Porque tudo que ele sabe fazer é crítica. Então, ele está acostumado a dar crítica e receber crítica, dar crítica e receber crítica. Quando ele dá uma crítica e recebe uma gentileza, ele fica desarmado, ele fica, meu Deus, eu faço o que agora? Eu não sei. É por isso que quando alguém te critica e você devolve gentileza, você desarma essa pessoa. Sabe por quê? Porque você desaponta ele. Ele está esperando fúria e ele recebe amor. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a desapontar o inimigo. A gente precisa quebrar as pernas dele, como diz o ditado, né? Fazer ele esperar por uma coisa e receber outra. Por quê? A gentileza desarma os maiores críticos. Você já viu que tem gente que é assim, de natureza. Ela é uma pessoa crítica. Ela é uma pessoa raivosa, uma pessoa irada. Tem gente que assim, ela come raiva. Já viu que tem gente que se não tiver com raiva, ela morre? Tem gente que é assim, ela vive de raiva, gente. Na cara dela tem raiva, tem que ter uma raiva, ela tem que descontar a raiva dela. É uma pessoa assim, você não pode deixar que essas pessoas tragam para a sua atmosfera a raiva delas. Nós precisamos entender, a gentileza tem um poder muito grande. A gentileza tem um poder de desarmar os críticos. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Como que a gente deve responder quando nós formos caluniados? E a Bíblia diz assim, responda amavelmente. Gente, eu não sei vocês, mas tem hora que eu leio a Bíblia e digo assim, não era bem por aí que eu estava querendo seguir, não. Não era bem desse jeito que eu estava preparando, não, Deus. Eu estava com a vontade de me defender. Eu estava com a vontade de falar a verdade. Aí Deus diz, não. Você vai responder amavelmente. É por isso que aqui na nossa Igreja do Amor, a gente sempre ensina casca dura, coração mole. Repete comigo, casca dura, coração mole. Eu quero que vocês internalizem. Talvez vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, porque Arthur repete várias vezes. Repitam isso para você várias vezes. Eu vou fazer quem está assistindo escrever nos comentários 10 vezes. Casca dura, coração mole. Casca dura, coração mole. Igual o professor fazia com a gente e mãe fazia com a gente quando a gente brigava com o irmão. Não vou mais brigar com meu irmão. Não vou mais brigar com meu irmão. Você já escreveu umas 100 vezes? Não vou mais brigar com meu irmão? Já? Pois bem, eu vou fazer vocês, antes de saírem daqui, escrever bem muito. Casca dura, coração mole. Casca dura, coração mole. Casca dura, coração mole. Por quê? Por que casca dura? Impermeabilizado contra afrontas, lutas internas e externas, calúnias, palavras duras, palavras difíceis, mas coração mole. Para ter empatia, para perdoar, para amar, para não responder na mesma moeda, para entregar gentileza, para entregar amor. É isso que nós precisamos ser. Ai, não é fácil, Thalita. Eu sei, não estou dizendo que é fácil. Estou ensinando a verdade, né? Porque a gente veio aqui para trabalhar com a verdade, né? Da palavra de Deus. Então é isso. Não é fácil. Não quero minimizar a sua dor, nem dizer que é fácil para você. Cada um sabe aqui a intensidade da luta que tem enfrentado. Porque tem mulheres que dizem assim, ai, essa palavra é tão difícil para mim. Só Deus sabe como foi difícil para mim. Trabalhei não sei quantos anos naquela empresa. Saí, nenhum obrigado eu recebi. Fiquei no hospital com minha sogra, com minha cunhada. Cuidei com tanto amor e no fim ela disse que não fez direito. Eu me esforço para ser uma mãe presente, dedicada com minhas filhas e as mães do balé só falam mal de mim. É a vida. Te prepara. Bem-vindo ao mundo. As pessoas vão nos criticar, vão falar a nosso respeito. Mais importante do que aquilo que nos fizeram é como a gente vai responder aquilo que nos fizeram. Você precisa responder em gentileza. Não estou minimizando sua dor e eu sei que é ruim. Ou coisa ruim é lidar com picuinha, gente. Não é? Coisa ruim é lidar com gente que é fofoqueiro, que fala mal, que inventa, mirabolância na cabeça. Eu falo, gente, de onde vem tanto tempo e tanta criatividade? Não é verdade? É difícil, gente, lidar com gente processado. Eu não estou dizendo para você que é fácil, não. Mas eu preciso te dizer, não é porque você está no meio de cobra que você vai se tornar uma. Não é porque as pessoas ao seu redor são críticas, são fofoqueiras, que você vai terminar se assemelhando a elas. Nós precisamos entender que a gentileza desarma os críticos. Então, da próxima vez que alguém vier com uma bomba relógio contra você, você lembra, a gentileza desarma, a gentileza desarma. Lembra do filme? É a gentileza que desarma. Casca dura, coração? Casca dura, coração? Casca dura, coração mole. A gentileza comunica amor. A forma mais rápida de você melhorar os seus relacionamentos é com a gentileza. Para comigo um pouco e pensa se não é verdade.
A forma mais rápida de você melhorar o relacionamento com seu marido, com seus filhos, com suas amigas, é a gentileza. É verdade ou não é? Seja gentil, você vai ver o que você recebe de volta. É a gentileza, gente. O problema é que a gente fica procurando outros caminhos. Quando, na verdade, o caminho mais fácil já nos foi apresentado. O caminho da gentileza. Porque a gentileza comunica amor. A gentileza comunica amor. Colossenses 3, versículo 19, diz assim, marido. Eita, que tem mulher que agora que já pegou o celular no WhatsApp. Recebe aí, Colossenses 3,19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Eu vou te dar 3 segundos para você mandar essa referência bíblica para o seu marido. Eu tô brincando. Olha, peguei. Porque quando a Bíblia fala marido, fala também esposa. Fala também mãe. Fala também amiga. Fala também filha. Fala para todos nós. Diz assim, ó. Ame o seu marido. Ame os seus filhos. E não seja grosseiro com ele. É para homens? É para mulheres? Também. Por quê? Porque gentileza comunica amor. E eu não estou falando daquela gentileza. Ih, Vitinha, bebê. Fingir vozinho de bebê. Não. Isso não é gentileza não, tá? Você pode até fingir vozinha de bebê com o teu marido, né? Vocês que se entendam como falam com horror. Eu mesmo não vou entrar nesse mérito. Chama de bebezinho. Não. Mas presta atenção. O que eu estou falando é a forma de falar. É o respeito nas palavras. São as palavras agradáveis que dizemos ou não. Eu me lembro da minha avó. Ela morreu com 106 anos. Um dos versículos que ela mais amava e que ela mais dizia na nossa casa era: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Você quer ser curado? Fale palavras agradáveis. Palavras agradáveis na sua casa, na sua família, no seu ambiente ao redor. Palavras agradáveis. Porque gentileza comunica amor. E, em último lugar, a terceira e última pergunta. Quem a gentileza me torna? Se eu estivesse no Brasil, todo mundo ia fazer... vocês nem estão aprendendo. E, em último lugar... Boa, obrigada. Só para fingir que foi bom. Vou até dar um gole d'água. Faz aí de novo. Obrigada. Quem a gentileza me torna? A gentileza me faz respeitada. Provérbios capítulo 11, versículo 16, diz assim: a mulher bondosa ganha respeito e tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Tem gente que está assim: pastora, mas eu não estou procurando ser respeitada. Pois deveria. Deveria estar procurando ser respeitada. Sabe por quê? Porque a Bíblia categoriza respeito mais importante do que obter riqueza. É só você ler as escrituras. A Bíblia diz assim, ó, a mulher bondosa ganha respeito. O homem cruel, tudo que ele tem é riqueza. Ou seja, a riqueza não é nada diante do respeito. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente diz, eu não estou procurando respeito, mas está procurando dinheiro. Quantas vezes nós estamos procurando mais riquezas do que estamos procurando respeito? Sendo que, na verdade, o respeito é uma virtude de quem é gentil. Ser gentil me faz ser respeitada. A Bíblia fala do rei Davi. O rei Davi conseguiu uma façanha que ninguém tinha conseguido. Unir as 12 tribos de Israel em um reino só. Então ele fez um bom governo, um bom reinado. Passou isso para o seu filho, Salomão, que foi um homem sábio e que fez o quê? Expandiu o governo do pai. Foi considerado um dos homens mais ricos e mais sábios em sua época. Só que quando Salomão morreu, quem herda o reino? O seu filho Roboão. E Roboão começou certo, mas terminou errado. Porque Roboão era inexperiente na sua liderança, ele não sabia o que fazer. E a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 12 que ele procura os anciãos da cidade, os conselheiros, e diz assim, ó, não sei como liderar, me ensina, o que é que eu devo fazer? E aqueles homens sábios disseram assim, ó, se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Os conselheiros dizem assim, seja gentil com o povo e o povo vai te servir.
Só que o mesmo texto diz, porém Roboão fez o quê? Desprezou o conselho deles, dos anciãos, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele. E os jovens fizeram o quê? Não, agora quem manda é você, quem está no poder é você, o chefe é você. Você tem que se impor para eles saberem que você é o líder. Você tem que falar com autoridade, você tem que se mostrar duro no comando. E o texto diz que Roboão ouviu os jovens e por causa disso houve uma divisão em Israel. Tudo por causa da falta de gentileza. Os anciãos disseram, sejam gentis. Os jovens disseram, nada, mostra que tu é o líder. Se você precisa dizer que é o líder, você não é líder. Se você tem que falar que você é alguma coisa para ser respeitado, me desculpa, você não é. Olha, eu até acredito que você deve falar que você é algo para profetizar, eu sou uma mulher gentil. Agora, se você tem a necessidade o tempo todo de ficar dizendo, olha para mim, olha, eu sou uma esposa tão maravilhosa, olha o que eu faço para o meu marido, eu sou a melhor mãe do mundo, os meus filhos. Se você tem necessidade o tempo todo de falar o que você é porque, de fato, você tem uma insegurança na sua identidade. Ou talvez você não seja, você está tentando o tempo todo forçar a barra para ser. E você não precisa fazer isso. Você precisa simplesmente executar aquilo que o próprio Deus te deu. Respeito, gente, é gerado, não é solicitado. A gente não manda ninguém respeitar a gente. A gente ganha o respeito através da nossa gentileza. Gentileza me faz um testemunho para os não crentes. Pega essa que é forte, fala comigo, é forte. Te prepara, faz assim, ó. Porque pode ser que doa um pouquinho nas costas. Gentileza nos faz um testemunho para o não crente. Agora eu quero fazer a pergunta se você tem sido um testemunho para o não crente. Porque a Bíblia diz em Tito capítulo 3, versículo 2, que não difamem ninguém. A gente, tá? Tá falando dos crentes. Que não difamem ninguém. Que não difamem o quê, gente? Ninguém. Que não difamem o quê, gente? Ninguém. Que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Ou seja, outra versão diz assim, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, sejam amáveis e mostrem sempre uma verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso significa o quê? Que nós que somos cristãos, que somos mulheres de Deus, a gente não pode caluniar ninguém. O que é isso? Eu não estou entendendo. Rapaz, eu vou desenhar. Você não pode falar mal dos outros. Porque quando você fala mal dos outros, você é um péssimo testemunho para o não crente. Tem gente que eu tenho vontade de enfiar minha cabeça no buraco. Porque a pessoa é crente, está num ambiente que não tem, não cristão, e fala mal dos outros. Eu falo, gente, fica calado que é melhor. Você está dando um péssimo testemunho, mas a gentileza faz a gente dar um bom testemunho para um não crente. Quantas pessoas são ingratas, gente? A pessoa deu a mão, ajudou por causa de uma besteira. Mas ele poderia ter feito isso por mim. Em nome de Jesus, seja menos nécia. Ao abrir a sua boca, pense 2 vezes se você deveria falar ou não. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a graça e o favor de Deus, assim, na primeira oportunidade que tem, para falar mal dos outros. É como eu costumo dizer, não é nobre. Olha, nunca vou trazer para meu convívio pessoal, que não seja para o ensino e para o discipulado, mas que seja só para brincadeira, uma pessoa que tem a língua solta. Que ela está falando de uma pessoa na minha frente, amanhã ela está falando de mim, não se iluda, de você também. Coisa feia, uma pessoa fofoqueira. Um não fofoqueiro é um não gentil, ele não tem empatia com o outro, não sabe nem por que o outro está desse jeito. Menina fulana só vive de cara fechada no culto, tu viu? A menina não dá um sorriso, às vezes está numa depressão e você não sabe. Infelizmente, tem muitas pessoas que não dão um bom testemunho, mas a Bíblia diz que a gentileza faz com que a gente seja um bom testemunho para o não crente. Porque tem pessoas que quando a gente convida para vir para a igreja não vem, porque a pessoa diz, passei essa qualidade de crente, vou nada. Afinal, você trouxe uma pessoa para o culto, porque eu sempre mando no grupo. Eu digo, gente, vamos levar uma convidada. Eu trouxe minha convidada. Sua convidada apesar de trabalhar dentro de casa e não sair de casa, portanto, não fazer amizades, portanto, não saber falar inglês também para convidar pessoas que falam inglês. Eu estava no Walmart fazendo minha feira, encontrei uma brasileira. E ela falou comigo, eu digo, vamos para a igreja, que eu preciso de uma convidada. Eu mando minhas ovelhas trazendo convidadas também. Minha convidada do Walmart veio e está aqui, ó. Olha aí, gente. Mas tem gente que não traz a convidada, não é?
Não vou dizer mais por quê. Por fim, eu já falei bastante hoje. Eu até me perdi na hora, porque o menino disse assim, pastora, a senhora quer quantos minutos? Eu digo, não me pergunte isso, não. Não é porque eu vou ser tentada a exceder. Por fim, pegaram. Obrigada. É só uma brincadeira para depois amanhã dizer, a pastora quer que as pessoas digam, o mundo tá chato, não tá. Tem hora que eu digo, sangue de Jesus tem poder. A gente tá precisando de gentileza mesmo, tá ou não tá? Tá. Gente, outro dia não, faz tempo isso. Uma vez eu fiz uns stories porque eu sou organizada, assim, eu gosto das coisas e fazer meus métodos. E aí eu tava ensinando, às vezes eu dou umas dicas nos stories de colocar a carne num saquinho e escrever com a caneta permanente a data que você colocou. Porque às vezes a gente congela a carne e a gente fica ali um tempo, a gente não sabe, né, quanto tempo, pra gente pegar logo. E eu estava dando essa dica, que colocasse a data que você colocou quando congelar, porque aí você ia usando as mais antigas logo. Gente, teve gente que disse assim, isso é um absurdo, a pastora postando carne quando tem pessoas que só podem comer ovo. Você sabe quanto é o quilo da carne? E eu estava assim, ó. Dá-me mais graça, Jesus. Dá-me mais graça. Passa os teus... Já cantou essa música? É porque vocês são novos. Não que eu seja velha. Mas deixa eu te dizer, eu só estava ensinando a colocar uma data num saco da carne, gente. Não tem hora que a gente tem que pedir a Deus uma paciência? Tem. A gentileza. Por quê? Porque a gentileza me faz como Jesus. E isso é o melhor. A gentileza me faz como Jesus. Mateus 11, 28 ao 29 diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. O que faz Jesus ser tão atraente para a gente? Ele é manso. Ele é gentil. Ele é exatamente aquilo que nós precisamos ser. Sabe, eu tenho meditado muito sobre isso nesses últimos tempos, sobre pessoas, quem deve estar próximo da gente e como a gente deve agir com pessoas. E cada dia que se passa, eu percebo que nós estamos na contramão do mundo. O mundo o tempo todo fica seleciona quem tem que estar do seu lado, não é? O mundo fica o tempo todo, tire da sua vida quem não te vai crescer. Mas eu olho para Jesus e vejo que Jesus deixava as pessoas entrarem na vida dele, não é? Jesus deixava todos entrarem. Nós estamos construindo paredes, nós estamos construindo muros de autossuficiência, do nosso padrão religioso super, hiper, mega, ultra elevado, que não permitimos que ninguém chegue perto de nós se não tiver uma categoria clerical no colarinho. Quando, na verdade, Jesus permitia que todos fossem a Ele. Jesus disse assim, eu sou gentil. E se você andar comigo, eu vou te dar descanso e vou te ensinar a ser gentil. Aprenda de mim. Ser gentil é ser parecido com Jesus. A verdade é que ninguém pode manipular a gentileza. A gente não pode fingir que a gente é gentil, porque isso não se sustenta por muito tempo. O que é que a gente precisa, coração quebrantado, para pedir a Deus todos os dias? Senhor, me ensina a tratar como o Senhor trataria. Me ensina a responder como o Senhor responderia. Me ensina a amar como o Senhor amaria. Me ensina a ser como tu és. Essa tem que ser a nossa oração. Deus, me ensina a ser parecida contigo, Jesus. Sabe, toda a vida de Jesus, ele foi exemplo de gentileza. Desde se dispor, né, a fazer... O teclado pode subir aqui, por favor. Desde se dispor a fazer um primeiro milagre num casamento, né, salvar um casamento, uma noiva desesperada, coitada. Ele foi gentil de salvar um casamento. A Bíblia fala que ele sorria com ternura para as crianças, mas ele também sorria para os desvalorizados socialmente. Jesus se dispunha a ouvir as tristezas das pessoas que chegavam até ele. Jesus foi capaz de ouvir pais aflitos por causa dos seus filhos, mulheres desprezadas pela sociedade. Jesus foi capaz de desviar o seu caminho só para consolar a viúva de Naim. Jesus curou o cego de Jericó. Jesus interrompeu uma pregação só para alimentar uma multidão faminta. Jesus era tão
tão gentil, mas tão gentil, que Jesus curou um paralítico que foi trazido pelos seus amigos. Jesus se sentou à mesa com publicanos. Jesus curou o leproso. Jesus se sentou e ensinou as mulheres como Marta e Maria, e ele atendia gentilmente tanto pobres como um grande centurião. Jesus soube ouvir e ajudar Nicodemos, idosos e jovens também, o jovem rico. Jesus nunca fez acepção de idade, de classe social, de cor, se é que você me entende. Jesus teve entre seus 12 amigos mais próximos pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes posicionamentos políticos. E mesmo na noite mais triste da sua prisão, ele foi traído por um amigo e defendido por outro. E esse que o defendeu cortou a orelha de um soldado que ele gentilmente curou. Um dos seus últimos ensinamentos foi: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor. Ou seja, se tiverdes gentileza uns para com os outros. Nisto conhecerão que seremos discípulas de Jesus, se tivermos amor, gentileza, cordialidade umas com as outras. A minha pergunta é: eu tenho sido parecida com Jesus? Eu tenho oferecido empatia às outras pessoas? Ou eu tenho sido a primeira a criticar, a primeira a falar, a primeira a atacar? Nessa caminhada da vida, se você não fizer nada, você não será atacado, mas se você fizer alguma coisa, certamente você o será. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar o que não deveriam sobre você, e você pode se ferir. O que é que eu vou fazer? Eu vou me fechar? Não, porque se você se fechar para as pessoas, você vai se aprisionar. Você vai permitir que as pessoas cheguem até você como Jesus permitiu. E quando eu for ferida, você vai deixar Jesus te curar. Isso é o evangelho. Quer você goste, quer não goste, quer eu goste, quer eu não goste. E é isso que Jesus me ensina todos os dias. Não estou minimizando a dor. Eu sei que é difícil. Mas todas as vezes que eu quero me pôr numa posição de vítima e pensar, eu fui caluniada. Isso que disseram de mim foi uma mentira. E olha que falam mentira, viu? Inventam muito. E todas as vezes que eu me entristecer, por mais que seja lícita a minha dor, eu prefiro pensar assim: como era que Paulo ia olhar para mim? Sabendo que até na hora de sua morte, quem queria decapitá-lo, ele amou e perdoou. É assim que a gente precisa ser. Não tem outra resposta para mim e para você, que somos cristãos, que não seja gentileza. Eu queria terminar com uma história que é linda. 50 anos de gentileza. A história de um casal que depois de 50 anos de casados estavam fazendo bodas de ouro. E aquela mulher todos os dias cortava o pão, assava um pãozinho, passava manteiga para o seu marido, mas ela sempre dava a parte de cima, a parte mais crocante para o seu marido, a parte que ela mais gostava. Então, no dia do seu aniversário de casamento de 50 anos, ela pensou: bem, eu fui gentil a minha vida inteira. E durante esses 50 anos, eu dei a melhor parte para o meu marido. Hoje, afinal, serei gentil comigo. E vou comer essa parte. Então, ela passou a manteiga no pão e deu a parte de baixo para o marido. E quando o marido pegou a parte de baixo, disse assim: hoje você fez um dia mais feliz. Porque eu passei 50 anos comendo a parte de baixo, a parte de cima, porque eu achava que era que você não queria. Mas, na verdade, a que eu gostava era a parte de baixo. A gentileza, gente, é tão simples como abrir mão da sua parte favorita, mas é tão poderosa quanto o segredo de 50 anos de matrimônio. Uau! É isso que é a gentileza. É simples, como abrir mão, como renunciar a um pãozinho. Mas, ao mesmo tempo, é tão profunda como a duração de um longo casamento. Você pode ficar em pé no seu lugar. Não sei como você chegou aqui. E
E eu não sei se você foi ferido, machucada, magoada, para você está sendo difícil perdoar e tratar as pessoas com gentileza. Eu não quero minimizar a tua dor, mas eu quero te dizer, é possível mudar. É possível ser uma mulher gentil. Fala comigo, é possível ser uma mulher gentil. Fala assim, ó, casca dura, coração mole. Fala casca dura, coração mole. Porque a gentileza é capaz de quebrar o inquebrável. A gentileza é capaz de amolecer o osso mais rígido. A gentileza é a resposta. Você pode pôr a mão no seu coração, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos te pedir, nos ajude a sermos mais gentis umas com as outras. Amáveis uns com os outros. Nos ajude a termos empatia, a enxergar o outro, a perceber aqueles que estão dentro da nossa casa. Oh Deus, perdão, Pai, quando muitas vezes oferecemos grosseria dentro de casa, sendo que na rua oferecemos gentileza. Perdão quando perdemos a nossa paciência, quando não fazemos uma oração te pedindo, me dá sabedoria, Senhor, o que é que eu faço nessa situação? Quando tu tens todas as respostas que nós precisamos, faz de nós mulheres sábias, mulheres gentis, e que possamos crescer cada dia mais em gentileza. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Que nós possamos ser uma mulher gentil. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.